Rádio Comunitária Cabugi Central, Angicos, Rio Grande do Norte. Pode mandar para o Continue ligado, vem aí a próxima atração. Vem aí mais um campeão de audiência na 104,9. Começa agora, aqui na FM Cabugi Central, o programa Resenha Esportiva. As notícias do esporte em todas as suas modalidades. Entrevistas, a opinião de quem entende e a sua participação, amigo ouvinte. Com Paulo Andrade e convidados. Participe do novo jeito de fazer programa esportivo no rádio em Angicos. Programa Resenha Esportiva está no ar. Está no ar. Sebastião já tá assistindo. Aqui não chegou não. Aqui não chegou não. FM Cabugi Central. Agora chegou. Se eu quiser, viu? Tá entrando ligado. 18h09. 18h09. Muito boa noite, amigos e amigas do programa Resenha Esportivo desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Uma coisa, né? 25. Eu quero mandar uma boa noite a toda a zona rural do sítio de fazenda que está ligado agora conosco no nosso programa. Quero mandar uma boa noite para você
Pipoca e Moreira ali no Trapiá, né? Vanderlino também ali na Esperança. Quero mandar uma boa noite também para o pessoal ali Já estou lhe vendo e lhe ouvindo. do Canivete, né? Uma boa noite a toda a galera boa que está ligado conosco também aí na comunidade de Riacho do Prado também. O Rio Velho também, boa noite ao meu amigo Galo, né? Sempre escutando o nosso programa. Quero mandar uma boa noite para o meu amigo Betinho também. Uma boa noite aí no Piá Bonfim. Quero mandar uma boa noite também para Volta Passagem, né? Essa turma aí que sempre está ligado conosco. Aqui no Alto da Alegria também, uma boa noite para toda a galera boa que está agora ligado conosco no nosso programa. E também, olha, assistir pela plataforma da nossa rádio aí, né? O Facebook e também o YouTube, né? Só acessar aí a site da rádio que está conectado aqui com o nosso programa, né? Quero mandar uma boa noite também aqui para o meu amigo Inácio, né? Cício Lotero, meu amigo Tico Caboclo, uma boa noite. Quero mandar uma boa noite também para Maílza, Rogério, Vitória, essa turma boa que sempre nos acompanha, né? Uma boa noite, meu amigo também Paraú, a Rick Melo, né? Uma boa noite. E Belo e Dona Salete, uma boa noite, que Deus abençoe. Quero mandar uma boa noite também para o meu amigo Duel, Edivan, Cesário, essa turma boa que sempre nos acompanha ali na rua Vilma Benício. Vilma não, rapaz. Maria Emília, rapaz, que diferença muito grande. Quero mandar uma boa noite também para a rua Genésio Tiburcio, né? Olha, e também o pessoal do Alto da Esperança que está com a gente agora. Uma boa noite a toda a galera boa, meu amigo Josmar Francisquinho, a dona Terezinha, a Mundinho, né, Pedrado, uma boa noite. Boa noite também ao meu amigo Tico e Beleleu ali na rua Travessa Francisco Horácio. Meu amigo Adonia e Chico Sadotti também na São Miguel, né? Quero mandar uma boa noite também para minha amiga Delza, né? Ouvinte do nosso programa, Joaceiro, meu amigo Zé Roberto também e Dona Alzerina, uma boa noite, que Deus abençoe. Olha, também meu amigo Donizete e Dona Maria do Céu, ouvinte do nosso programa. Pessoal ali no bairro Maria Zélia Alves, ali na Coab, uma boa noite. A meu amigo Bastião, né? Meu amigo Zé Dilson, essa turma boa aí que sempre acompanha o nosso programa. Também Soldinha, ali na Cerâmica, ouvinte do nosso programa. O pessoal também no conjunto, Vilma de Faria, Pedro Moura e Vila Rosa. Uma boa noite a todos. Também ali na rua Bahia, meu amigo seu Luiz da Sucam, pessoal ali de J. Edilson, né? Duquinha, Jacos, Toninho e Felipe. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Quero mandar uma boa noite também para o pessoal da Coreia, que sempre está nos acompanhando, né? Uma boa noite, que Deus abençoe a meu amigo João Soares, a Chico do Padre, a Júlia, né? A Gracinha, a João da Tripa, ao Potência, né? Maciel, né? Essa turma boa que sempre nos acompanha aí. Uma boa noite. Boa noite também o pessoal do Monsenhor Pinto, que está ligado conosco agora, né? Eu quero mandar uma boa noite para toda a galera boa aí que está ligado conosco, né? Eduardo, Alderi, a seu Raimundo, a seu Severino, né? Essa turma boa lá, uma boa noite. Boa noite também o pessoal da Pasa. Quero mandar uma boa noite para o meu amigo Cresa e Vavinho, ouvinte do nosso programa ali no centro da cidade, né? O pessoal também na rua Manuel Cosme, na 19 de março. Meu amigo Cocota, minha amiga Kika Maria, né? Sálio, Miguel, essa turma aí que acompanha. Meu amigo Bastião, Felipe, né? Uma boa noite. Zilmar Barbeiro, uma boa noite também. Meu amigo Léo, né? Essa turma que sempre nos acompanha. Quero mandar uma boa noite também para você lá no bairro Dom Manuel Tavares, né? Uma boa noite aí para meu amigo Pirrita, minha amiga Graça, meu amigo Zé de Luz, Dona Neide, né? Marcos, Zé Burrão, Batista, Maria de Leda, Maria da Arrumação, minha amiga Mimosa, né? Jona, Dona Maria, uma boa noite, né?
Zé de Eloia, meu amigo Zé Wilson, né? Minha amiga Branca, uma boa noite, que Deus abençoe vocês. E minha amiga Mimosa, né? Ela já é mimosa de nascença. Quero mandar uma boa noite também para o meu amigo Zé do Milho, que é ouvinte do nosso programa, eu não posso esquecer dele, né? Ouvinte, ele e Dona Valdenice. Uma boa noite, que Deus abençoe. Olha, são 18 horas e 14 minutos, 18 horas e 14 minutos. Nós estamos aqui, ó, ao vivo, né? Pelas nossas plataformas. Quero também mandar uma boa noite para o pessoal que está nos acompanhando, né? Fora da nossa cidade, meu amigo Chiquito, lá na Maísa, né? Meu amigo Paulinho em Natal, o Wilson também. É muita gente que acompanha o nosso programa, meu irmão Laro, né? Em Recife, acompanhando. E também está já aqui conosco o nosso amigo Flávio Gonçalves. Seu boa noite, Flávio. Boa noite, Paulo Andrade. Boa noite aí, todos os ouvintes do programa Resenha Esportiva. Mandar um abraço especial para Branco, lá em Alto do Rodrigues, que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Meu amigo José Danúbio, lá em Fernando Pedrosa. Meu amigo José Hilton, lá em Santana do Matos. Meu amigo Valmiro, professor da escolinha Nova Geração. E também o professor Rick Melo. Doca, meu amigo Doca do INSS. E todos os desportistas aí de Angicos e Fernando Pedrosa e região. Eu quero mandar também uma boa noite para o meu amigo João Coragem, né, que está assistindo o nosso programa também. Ele que sempre está ligado conosco, né? Quero mandar também o nosso boa noite para o nosso amigo Pitica, né, que também sempre está ligado conosco no nosso programa. Olha, hoje acredito que ele vai chegar, viu? Hoje nós temos um convidado, viu, Flávio? Eu não vou dizer o nome dele não, porque deixar para fazer aquilo que a gente sempre faz, né? Ele vai se apresentar aqui às pessoas. Acredito que ele vai chegar mais tarde, né? Eu disse a ele que o programa, a parte dele era de 6h30. Vamos andar um pouquinho para que a gente, né, não passe do horário. Trazer as notícias aqui do futebol potiguar, começando com o futebol potiguar, Flávio, e você vai fazer a gente já sabe quase, né, essas notícias que a gente já deu. Quer dizer que o América acertou, né, a vinda do Ranieri, né? Já é certeza, Ranieri já é treinador do América. E o América também acaba de renovar o contrato com Lucas Rodrigo, né? Lucas Rodrigo, que era emprestado do Santa Cruz de Natal, e o América, né, com a chegada de Ranieri, já começa a renovar alguns contratos e também fazer contratação. Com a confirmação do treinador Ranieri, vai participar da formação do elenco americano, a SAF, na sequência, né, do processo de renovação e contratação de atletas que permanecerão no grupo. Um deles é Lucas Rodrigues, jogador emprestado pelo Santa Cruz, viu, Flávio? É um dos primeiros, né, a renovar o contrato. Para trazer já um panorama completo do futebol potiguar, dizer que o ABC também, né, Chamusca diz que prioridade é o estadual, né? Chamusca diz, estadual será prioridade máxima no ABC para 2026. Marcelo Chamusca, né, foi apresentado oficialmente como técnico do ABC para a temporada de 2026, em que o clube terá pela frente o Campeonato Potiguar, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Durante a entrevista coletiva realizada nesta terça-feira 23, Chamusca revelou que foi definido junto com a diretoria que será dada prioridade máxima à conquista do título regional, que não acontece há 3 anos, viu, Flávio? Faça aí seu comentário com relação ao América, né, que já tem Ranieri, e o ABC também já tem Chamusca, né,
e já tem seu planejamento já definido. Isso mesmo, Paulo. Tanto o ABC como o América, os dois grandes da capital, já estão em fase de montagem do pré-elenco, né? O ABC, com aquele passe, se renova com o Alisson, ou se o Alisson continua ou não para essa temporada. O América também tem um impasse do Souza. E agora já estão definidos os treinadores, Chamusca no ABC, Ranieri no América. Agora falta montar o elenco, né? Esperamos, como o treinador do ABC falou que a prioridade era o campeonato estadual, que é justamente essa primeira fase do ano que começa. E tem que começar a montagem do elenco, né? Tentar aproveitar alguns jogadores de base, que alguns treinadores não aproveitam. Esperamos que o Chamusca dê oportunidade aos jogadores de base. Tem jogadores de base do ABC emprestado para o QFC, né? Para jogar tanto a final da Sub-20, como também para jogar a segunda divisão. O América também já está os que saem, os que chegam. A gente sabe que os treinadores têm os seus jogadores preferidos, né? Que já trabalharam com eles anteriormente. Acredito que poucos vão ficar, tanto no ABC como no América, Paulo. Ok, é isso aí mesmo, é isso que você está dizendo. O Alisson só vai depender, né? A diretoria vai conversar com ele nos próximos dias. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, nós tivemos 2 jogos, né? Jogos atrasados da 16ª rodada. Ontem, olha, com lei do ex-gol de goleiro, do goleiro, Grêmio e Botafogo empataram pelo Brasileirão, né? Cuiabano, que foi ex-jogador do Grêmio, marcou contra o seu ex-clube e abriu o placar. Os carioca e Volpi, né? Deixou tudo igual no pênalti, né? Duelo atrasado e vale pela 13ª rodada, né? Já o outro jogo que a gente vai comentar, eu só quero apenas dizer que nós temos Sebastião, né? Bastião, viu, Flávio? Nos acompanhando pelas plataformas da rádio, né? Francisco Sebastião e Josinaldo Lima. Que é Bastião. E Roginaldo, é? Josinaldo Lima também nos acompanhando pelas plataformas. Um abraço aí, que Deus abençoe, né? Pode assistir, né? Olha, e o Vasco, né? Vasco vira para cima do Bahia e volta a vencer em São Januário. Time de Fernando Diniz aproveita a expulsão de Jean Lucas no primeiro tempo, domina o adversário e se afasta da zona de rebaixamento. Eu quero o seu comentário, Flávio. Olha, eu fiquei muito revoltado com esse jogo, né? Houve uma expulsão, mas poderia ter visto mais 2, né? E por causa dessas safadagens de algum árbitro, né? Que muitas vezes não apita o jogo, ou parece que tem uma maldade com o Vasco, a gente perdeu um jogador como Jair, e ontem poderia ter perdido Felipe Coutinho e o jogador Pumita, né, por uma entrada desleal do jogador, e o juiz não deu nem falta, né? E Pedrinho se revoltou, Pedrinho foi para cima do juiz, e ele tá certo, né? E agora não pode aceitar mais esse tipo de coisa. A gente poderia, como a gente perdeu Jair por 1 ano, né? Um jogador que o Vasco está pagando R$900, vai pagar sem o jogador jogar. O atleta que fez o que fez com ele não foi punido, e muito menos a arbitragem. Isso mesmo, Paulo. Infelizmente, a arbitragem de ontem foi vergonhosa. Como você falou, tanto na jogada de Coutinho quanto na de Pumita, era para ser expulso, né? Esses jogadores. A gente percebeu logo no começo do jogo as faltas muito duras antes dos 15 minutos. E qualquer árbitro, até um árbitro de várzea, ele daria para segurar a partida, ele daria um cartão amarelo para cada um de cada equipe, e aí controlava o jogo. E ele foi deixando correr frouxo, e aconteceu aquele jogado, e expulsou mais pela pressão, né? Para tentar conter ali os anos dos jogadores do Vasco, mas deixou muito a desejar. Muitas faltas que ele deixou de marcar, né? Tanto para o Bahia como para o Vasco, ele ficou perdido no jogo. O Vasco, por sua vez, infelizmente, mais uma vez,
tomou um gol por erro de saída da sua defesa, né? Mais uma infantilidade, né? Tentando jogar ali na grande área. Um passe de Lucas, né? Para Hugo Moura. O Hugo Moura se atrapalhou e perdeu, fez com que o Bahia fizesse o primeiro gol. Em seguida, o Vasco conseguiu o empate e depois a reação. Mas, assim, foi um jogo bem disputado, né? A vitória merecida do Vasco, né? Que ao todo tempo, mesmo no começo atrás do resultado, ele conseguiu fazer com que chegasse ao empate e fizesse a partida, o resultado que saiu, de 3-1. É verdade, Flávio. Mesmo o Vasco, antes de haver a expulsão, né? O Vasco já mandava no jogo, já era dominante do jogo. Infelizmente, o juiz, porque eu também acho que aquela expulsão que ele expulsou Jean Lucas, né? Eu acho que não houve aquela cotovelada que o jogador simulou. A gente tem que ser realista. Agora, aquelas duas entradas, aquela de Felipe, né? Que poderia ter destruído o jogador, e Pumita não tinha ali apelo não, era expulsão direto, né? Infelizmente a arbitragem parece que contra o Vasco, né? Eles procuram castigar o Vasco. É incrível, é incrível. Paulinho, só um comentário aqui. Francisco Wilson diz: Paulinho, essas bets estão acabando com o nosso futebol. Eurico ontem se rebolou e tem que ser assim mesmo. Roubou, tem que enfrentar essa quadrilha da CBF. É verdade. Ontem Pedrinho, né, assumiu, né, aquela postura de Eurico Miranda. Só corrigir aqui, ele rebelou. O Pedrinho rebelou, rebelou, né, teve aquela postura de Eurico Miranda e foi para cima da arbitragem. Foi para dar mesmo, porque é vergonhoso, rapaz, o que aconteceu no jogo. É aquilo que eu estou dizendo, poderia ter prejudicado mais 2 jogadores do Vasco, né? Poderia ficar no estaleiro aí, como a gente já tem, por causa de má arbitragem. Agora, isso não é num jogo não, é em quase todo jogo contra o Vasco, né? A calmaria em São Januário, fazer como a história, acabou aquela calmaria, não tinha mais um cara que peitasse, e ontem Pedrinho disse que não aceitava mais o que estava fazendo com o Vasco. Então, ele a partir de ontem, ele começou a reagir, não aceita, e aquele hábito ele disse que não apita mais jogo do Vasco. O Wilson tá certo, o Wilson de Nena tá ao vivo também com a gente, viu, Flávio? Tá também revoltado com o que viu naquela partida, né? Mas vamos falar aqui de futebol, vamos para Sul-Americana, rapaz. Olha, o Fluminense empata com Lanús no Maracanã e é eliminado da Sul-Americana. Tricolor abriu o placar com Canobre, né? Mas Aquino deixou tudo igual. Segundo tempo teve longo atraso por confusão entre torcedores argentino e policial, né? Olha, o Fluminense Aí o Fluminense, né, perde o jogo, empata o jogo foi empatado, né? E o Fluminense, que precisava vencer o jogo, infelizmente deu o adeus, né? E com essa eliminação do Fluminense, né, também houve uma surpresa. Renato Gaúcho, né, após o jogo, na sua coletiva, ele pediu dispensa do time, né? Porque ele disse que há muita crítica, né, que vem da arquibancada e principalmente, né, daquele pessoal da internet, né? Aquele repórter, aquele pessoal, aqueles comentaristas que sabem mais do que o técnico que está em campo no dia a dia. Então ele se revoltou com isso e pediu demissão, dizendo que deixava para os sabidos, né, analisar os jogos. E o Fluminense já encaminha, viu, Flávio? Já encaminha o acerto com Luiz Rebeldia, ex-técnico do São Paulo, pode ser o técnico do Fluminense. Traga aí seu comentário. Do Renato Gaúcho, né? Eu acho que ele é um bom treinador, né? Mas infelizmente, como você falou, os comentaristas de sofá, que muitos deles nunca chutaram a bola, nunca treinaram um time,
e querem entender de futebol. Realmente, futebol, cara, para quem jogou, para quem treinou, sabe que futebol é dentro de campo. Você não resolve nada fora de campo. E no dia a dia que você sabe como é que se comanda um time de futebol. A pressão é muito grande, né? O Renato já vinha meio que balanceando, a cadeira dele já estava balançando, mas eu acho que não era o momento de demitir. Na verdade, o Renato que pediu para ser demitido, né? Foi. E já tem uma sondagem que ele vai para o Grêmio, que ele já estava namorando o Grêmio e tal. Nada confirmado, mas aí os comentários na internet rola já esse sentido aí. Mas eu acho que é uma perda para o Fluminense. Esse não era o momento do Renato sair do Fluminense, não. Era não. Na verdade, o Fluminense não esperava isso dele, mas ele se revoltou. E eu digo a você, Renato, por enquanto, ele termina o ano sem assumir nenhum time, viu? Pode ficar certo. Ele saiu muito revoltado com as críticas, porque se ele for pro Grêmio agora, vai acontecer as mesmas críticas, né? Saiu do Fluminense porque queria ir pro Grêmio. E eu acredito que ele agora mesmo, ele vai esfriar a cabeça, como ele diz, vai pra praia, né? Viver na praia, curtindo. Renato é um cara que já está feito no futebol. Uma vida feita, né? Não precisa do futebol, né? Ele apenas é um cara que gosta, mas às vezes dá revolta mesmo com alguns repórteres, alguns comentaristas, né, que a gente tem muito por aí, que quer saber mais do que um treinador que todos os dias tá ali, no batente, rapaz, pegando o jogador de todo tipo, com todas problemas, né? Cada uma cabeça é uma centena e ele tem que administrar aquele grupo e fica difícil, né? A gente às vezes critica, né? Eu sou um mesmo que, por exemplo, eu critico o técnico do Vasco. Por que é que eu critico o técnico do Vasco? Eu critico na demora das substituições que ele faz, certo? Não é que ele seja um mau treinador, ele demora muito a fazer as substituições, enquanto nós temos direito a 5 substituições, todo time faz as 5 substituições para reforçar a equipe, né, dar fogo, ele faz o contrário, né? Então a gente reclama muito por isso. Às vezes a gente bate, mas que ele é um treinador sabedor, tem uma forma de jogar que é muito interessante. Paulinho, Francisco Wilson diz o seguinte: Paulo, se o time do Vasco não tiver mais perca, a gente fica na Libertadores. E também ele fala sobre a questão dos comentaristas de sofá. O pessoal dos canal no YouTube só sabem mentir e agitar. É verdade. Eu me lembro muito bem, Flávio se lembra, o Wilson se lembra também de Apolinho, né? Apolinho, que era aquele cara, fazia com uma história, era o sabedor, o cara da Globo, né? O comentarista da Globo. Aí o Flamengo, que vive de marca, né? Contratou esse Apolinho para ser treinador do Flamengo e deu a ele, né, jogadores a nível de seleção brasileira, como Romário, como Edmundo, como Sai, fez um dos melhores ataques do mundo. E ele era o treinador. O que é que ele deu ao Flamengo? Né? Quando ele chegou na beira do campo, que ele viu, né, e começou a treinar aquilo que ele comentava, né, nos bastidores, dentro de campo ele sentiu, né? Viu a realidade que era totalmente diferente. Você lidar com cada um jogador é diferente, entendeu? Aproveitando o ensejo, o Sebastião José diz boa noite e pede aí um abraço, manda um abraço para Flávio e para você, Paulinho. Sebastião José. Sebastião, rapaz, obrigado, meu amigo, que Deus abençoe, que vai o abraço, né? Obrigado por você estar acompanhando o nosso programa. Flávio aqui. Paulinho, e o pessoal que tá assistindo aí, quiser deixar um comentário, pode deixar, né? Para interagir com a gente aí. É verdade, ele pode fazer o comentário, vocês podem fazer, o Wilson sempre está fazendo aqui e passar o comentário pra gente, né, comentar com a gente. Eu fico responsável de citar aqui ao vivo. Vocês terminam de comentar e eu pego. Aí eu posso passar pra mim. Porque passa pra nós aí. O Pedro tá passando, é porque a gente tava conversando, você não escutou. Mas o Wilson fazendo os comentários e ele sempre passando aqui pra gente. Olha, o Atlético Mineiro, rapaz, sofre. Olha aí, chegou o homem. O Atlético Mineiro sofre, ganha um gol de Bernardo
e no final vai encarar o Del Valle, né? Na semifinal. Olha, o Meia marca de cabeça nos acréscimos do segundo tempo diante do Bolívar. Atlético enfrenta o time da Colômbia na próxima fase, viu? Olha, e falta o jogo de hoje. Paulinho, é um adversário, Paulo. É um adversário que gosta de eliminar os clubes brasileiros, viu? Esse tal de Del Valle. Viu? É verdade, né? E hoje tem Universidade do Chile e Aliança Lima, né? Para saber quem vai pegar o Lanús. Pela a Libertadores, Flávio, nós tivemos o Racing, né? Mais uma vez vencendo o Vélez Sarsfield, de novo, e está na semifinal, né? O Palmeiras ontem venceu o River Plate, né? E já está na semifinal. Já vai pegar o adversário entre São Paulo e LDU, que joga hoje, né? E o Flamengo também joga hoje, né? O Flamengo que joga daqui a pouquinho, nós vamos já assistir, né? O jogo. Olha, o Flamengo, na madrugada do dia de decisão, torcedores do Estudiante fizeram um foguetário, né? Imenso, em frente ao hotel onde o Flamengo está hospedado, né? Atitude é quase uma tradição em jogos da Libertadores da América. Tudo isso registrado pelo diretor José Boto em seu perfil no Instagram. Mas daí é uma coisa que isso é rotineiro acontecer, né? Olha, as notícias, tem mais notícias aqui, mas chegou a hora. São 18 horas e 30 minutos. O nosso convidado de hoje já está aqui conosco e a gente vai começar a entrevista com a pessoa que está aqui. Ele vai se apresentar, né? Eu vou passar aqui. Flávio também irá fazer algumas perguntas, viu? Está apto para fazer algumas perguntas ao nosso amigo que está aqui. Olha, boa noite. Diga seu nome completo, você vai dizer seu nome, seu apelido, se é casado, a sua profissão, seu hobby e seu time de coração. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. 4,9. Meu nome é José Alberi da Silva Jacinto, meu apelido é Alberi. Casado, né? Casado, pai de 2 filhos, maravilhoso, graças a Deus. É verdade. Profissão vigilante. E meu time de coração é o Flamengo. O hobby é futebol, né? Futebol, meu hobby é futebol, Paulinho, certeza. Olha, Flávio, olha o cara aqui, Flávio, o Alberi aí, né? O nosso Alberi, que vem fazendo um trabalho, né? Junto com Paraú, né? Fazendo um trabalho frente à escolinha Nova Geração, né? Alberi, a primeira pergunta aqui que eu tenho para você, né? Uma pergunta de prática que a gente faz. O que levou a você entrar nesse projeto? Paulinho, o que me fez entrar nesse projeto, eu sempre gostei de jogar bola. Tempo que eu tive jogando bola quando era pequeno, eu sempre fui apaixonado por bola e sou apaixonado por bola. Se você chegar na minha casa, raramente você vai me encontrar durante o dia. Ou eu tô no ginásio olhando os caras jogando, à noite tô com a minha base da escolinha A10 Futsal. 4 horas da tarde, estou no campo com a escolinha Nova Geração, que tem o presidente Paraú, né, mais conhecido aí. É verdade. Então, eu procuro fazer, Paulinho, as coisas simples. Faço o que gosto, não me canso. Você sabe que não é fácil fazer futebol, principalmente futebol amador, né? Mas o que eu puder fazer para ajudar, eu estou aqui para ajudar. Flávio, e ontem eu fui presenciar, né, o trabalho de Alberi. Gostei muito, eu cheguei lá na hora, ele estava com a garotada, né, a meninada lá, né, fazendo os primeiros passos, né, os fundamentos que é necessário para começar, né. Eu não pude assistir tudo, mas vi mais ou menos, mas já tive outra oportunidade de ver o trabalho dele. Na sua câmera, deixa ela mais em pé. Nesse projeto, Alberi, Isso, vocês têm um número determinado de crianças e adolescentes. Por exemplo, a gente vai trabalhar com esse número de criança e adolescente. Paulinho, na escolinha de futebol de campo de Paraú, eu faço mais auxiliar ele. Esses números aí eu não tenho muito... não, mas da escolinha de futsal, da minha escolinha, né, que eu tomo conta, eu tô iniciando agora esse projeto,
faz pouco tempo que eu tô aí. É um projeto, um trabalho social, eu não cobro de nenhum garoto, porque eu vi quando eu jogava bola a dificuldade que nós tínhamos de jogar. Você sabe muito bem como era antes, era a dificuldade da gente encontrar um espaço para jogar muito grande. Então hoje eu não tenho um número detalhado porque as categorias lá é uma categoria sub-9, uma categoria sub-10, 11, 12 e 13. E ainda tem um feminino, né? É verdade. Então, conta lá, aquela do bairro lá, elas não tem. À noite tem uns horários delas lá, elas pedem muito pra mim poder ajudar elas lá. Eu posso ajudar da maneira que eu posso. Tá lá, orientando, passando o trabalho que a gente tem que fazer. É porque você não entendeu. A pergunta é o seguinte: se vocês têm um número determinado, por exemplo, a gente vai trabalhar com X. Paulo, eu acho que a gente hoje, tanto a escolinha Nova Geração, como a escolinha A10 Futsal, a gente trabalha com mais de 50 garotos. Né? Muito mais. Olha se não chegar a 60. Olha, antes de eu vir pra cá, eu tava lá com a garotada lá no futsal que você viu ontem. Hoje tava dando lá 35 meninos. Deve tá rolando lá. Eu deixei o menino lá tomando conta porque eu vim pra cá. 35 garotos. 35 no futsal. A gente colocou a Nova Geração agora no campeonato de Itajá. A gente vai estrear domingo lá. Hoje lá deu 18 garotos. Deu 20 e poucos garotos lá. Quase 30. Futebol de campo. Futebol de campo. Deu 20 e poucos garotos lá. Então é isso. Flávio, tem alguma pergunta aí para o Alberi? Já na ponta da agulha? A ponta da língua já. Boa noite, Alberi. Parabéns por dar continuidade a esse trabalho na Escolinha Nova Geração, que foi iniciado por mim, por Paulinho, por Grimaldi. Eu dizer que Alberi também foi meu ex-atleta, né? Fui treinador dele no Guarani, lá em, acho que em 99, se eu não me engano. É velhinho, viu? Alberi, como se encontra hoje a Escolinha Nova Geração? E quais categorias vocês estão trabalhando? Primeiramente, boa noite, Flávio. É um prazer enorme em revê-lo. Só tenho coisas boas de você, aprendi muito com a sua pessoa, o tempo que a gente esteve junto, não só no Guarani, como a gente tinha aquele trabalho lá aqui no Juventude do Alto da Alegria. Você teve um tempo lá conosco, se eu não me engano. A Nova Geração hoje, a categoria que a gente está trabalhando é a categoria Sub-15. Por quê? A gente está vendo aí, com o professor Paraú, que a dificuldade de a gente formar uma equipe com garoto Sub-20 é muito difícil. Tá muito difícil, tá complicada. Então a gente tá achando nessa garotada Sub-15, 13 e 14, a quantidade de atleta melhor pra gente fazer esse trabalho. Tá entendendo? Então a gente já terminamos agora no final de semana o campeonato organizado pela Prefeitura Municipal de Angico, um campeonato Sub-15 regional, e quem consagrou-se campeão foi a equipe de Tupã, lá de Ciência de Açúcar, de Panguaçu, Paulo. Parece que é de... Que a gente tava lá jogando, saímos na semifinal para Pedavilino. Mas hoje a Nova Geração tá com o trabalho só com a equipe Sub-15. Trabalho intenso, você sabe que não é fácil. É muito difícil fazer futebol. Mas a gente tá levando porque a gente não pode deixar essa garotada aí fora. A gente vê esse mundão aí, como é que tá. É verdade, então você sabe que o esporte, né, ele traz a gente para uma vida melhor. Flávio, eu tive ontem lá e fui na quadra, o Alberi estava na quadra e no campo estava Pedrinho e Paraú, justamente fazendo um trabalho com a garotada, né? Jogando meio campo, metade do campo, né? E eu fiquei assistindo um pouco e, olha, eu vi muitos garotos promissor aqui em Angico, né? Alberi, porque assim, a nova geração hoje, ela é uma escola já praticamente eternizada. Ela é consolidada, eternizada, ela não tem... E ali no bairro onde vocês trabalham, que tem o campo e a quadra, ali é um projeto social e assim, você por enquanto você só trabalha com futebol, né? Só aquele pessoal só com futebol de campo e futebol de salão, né? Positivo, Paulinho. Por enquanto a gente faz esse trabalho aí, né? Da nova geração a gente tá com o trabalho de Sub-15, como eu falei há pouco tempo, e no futsal essas categorias. Por quê? Porque é muito. Paulinho, tá vindo um menino do Carrasco, daqui
da Portelinha, tudo que é lugar tá vindo gente. Aqui do Alto da Alegria tá indo o pessoal treinar lá. Eu não me incomodo, porque é um projeto social, é um projeto que eu quero fazer. Eu vejo a dificuldade, sei que tem muitos pais que não têm condições de pagar uma taxa. Então, como eu sempre falei, são muitos, mas ao mesmo tempo são poucos. Por quê? Porque a gente vê muita dificuldade em ajudar. Não é fácil, mas a gente procura fazer da melhor maneira possível. Esse corre-corre, graças a Deus, a gente tem bons amigos, tem pessoas nos ajudando, a gente agradece aqui de coração. Que depois, quando tiver outra oportunidade, eu vou passar aqui também para agradecer essas pessoas. E a gente vai dar continuidade, Paulinho, não vai ficar por aí não. Tô pensando que o próximo ano também a gente vai colocar aí um vôlei lá no bairro lá. E tem umas meninas lá novas, uns garotões também que gostam do vôlei, e a gente vai fazer essa modalidade lá também. Olha, Alberi, eu até vou dar uma sugestão aqui a você, porque eu vejo muito acompanhado o acompanhamento dos pais, das mães, né? Inclusive você tem atleta mãe, né? Tem atleta mãe. Exatamente. E ali a gente poderia ser feito um projeto amplo, né? Projeto amplo. Vocês poderiam entrar na parte da cultura também, porque vocês têm um espaço ali que vocês poderiam ajudar as crianças na cultura e ajudar vocês. Por exemplo, a quadrilha que a gente geralmente no mês do ano a gente sempre o São João, tem um São João, ali também vocês podiam, com aqueles alunos mesmo, poderia chamar um rapaz para, nessa parte da cultura, estou falando da cultura, inserir a capoeira, inserir a ciranda, entendeu? Tem muita gente ali que pode ajudar vocês nesse trabalho, porque ali é um projeto, né? A escolinha já é um projeto, é uma realidade, né? Que Flávio deixou, a gente deixou e parou, e vocês estão dando continuidade. E ali, como tem o campo, tem a quadra, que tem o espaço para vocês fazer, eu não digo fazer festa, mas pelo menos fazer as apresentações e acrescentar mais uma ferramenta que venha mais dar sustentação àquelas crianças. Eu acho que isso era interessante, porque a gente vê ali aquela família, eu digo, chama uma família, um pessoal ali muito unido, né? E acredito que daria certo também, viu, Alberinho? Creio que sim, Paulinho. Com certeza a gente vai pensar nisso aí para o próximo ano, porque a gente tem não só de fazer essa parte cultural, mas como também estender o esporte, como eu falei, o vôlei. Com certeza, é interessante. A gente vai alongar isso aí. Certeza. Porque a quadra ela é muito boa. O espaço é bom. O que é que está faltando? Fazer as marcatórias, né, de vôlei, o handebol também, porque muitas vezes a gente tem um atleta, tem um garoto, que ele não joga futsal. Mas aí você não pode, né, descartar ele. A gente inserir em outra modalidade, por exemplo, o handebol, que joga com as mãos, né? Seria uma forma de você atrair esse garoto, ele não deixar ele omisso, né? Assim no vôlei também. Então, e aí inseria, vamos fazer um trabalho, chamava aquelas mães, porque tem muitas mães que têm ideias boas também e com certeza iria ajudar muito vocês e ajudar muito aquelas crianças. Que a gente vê, como você disse, a gente vê muitas crianças aí soltas, né? Eu presenciei uma coisa que eu fiquei muito triste com as crianças, era 2 crianças. Infelizmente eu não tinha nem o que fazer. Eu não tinha nem o que fazer porque a situação era complicada, né? O cara, parece que ele era mais inteligente de que eu, certo? Tinha saída para tudo, então fica difícil para a gente, assim, a gente vê, né? Mas o trabalho de você está correto com esse trabalho. Uma pergunta aqui que eu quero fazer: toda criança e adolescente, quando participa de um projeto como esse, né? Quer ser jogador.
Ao receber esses meninos, Alberi, esses adolescentes, qual é a sua orientação para eles? Paulinho, desde que a gente formou, desde que eu Flávio, formei se lá puder, com vá Pedro mais lá, pro meio da câmera, deixa ela bem esse centralizada. projeto social e Mais coloquei pro meio, pro outro lado. o nome de Escolinha 10, o objetivo da gente não é só formar o atleta, e sim formar o cidadão. É verdade. A gente estamos lá todos os dias, antes de Isso, começar tá os jogos, os treinos, a gente começa a falar com eles, mostrando. Primeiramente, tem que estudar. O nosso objetivo lá é passar para eles tudo. Se não estiver bem na escola, a gente não treina com eles lá. A gente fala com os pais. E a gente tem que mostrar para eles que eles têm que estudar. Eles têm que ser uma pessoa, mostrar o lado do bem. Do bem, é verdade. E o lado do mal é esse aqui, tem que seguir esse lado aqui. Então, se algum deles um dia sair um jogador, a gente vai agradecer de coração. Mas o nosso objetivo é que ele se torne um cidadão, um homem do bem, uma pessoa que estude, que se dê valor, que procure honrar pai e mãe. É isso que a gente passa para eles. É verdade. E vocês estão certos, o fundamento é esse mesmo. Paulinho, deixa eu só dizer, algumas pessoas participaram aqui e eu fui perdendo a noção. Deixa eu citar aqui algumas. Josinaldo Lima, Flávio, o que você me pediu para me enviar para você está sobre o estatuto, eu vou enviar, eu vou ver se mando amanhã. Isso aí para Flávio, né? Aí nosso vice-presidente, Josinaldo Lima, disse aí é o nosso vice-presidente. Tiago Barbosa, top Flávio. Deixa eu ver aqui, Francisco Wilson, Paulo, como tá a base em Angicos? A revelação, como vimos no passado, tem alguns destaques. Continuando aqui, já sei responde, Paulinho. Josinaldo Lima, a gente hoje está focado em categoria sub-15, devido a essa Copa do RN. Paulo Melo, boa noite amigos, Paulinho, Wilson, Dinena, Flávio e os que fazem o resenha. E Francisco Wilson diz, boa noite Paulo, Melo, saudações vascaínas. É isso aí, muita gente participando, viu? Ok, aí os amigos, né, que sempre a gente manda o link para eles pedem para acompanhar o programa. Wilson, a gente está aqui com relação à base, a gente está aqui com um camarada, falando justamente com um camarada que vem fazendo um belo trabalho, ele para o Pedinho, né, dando continuidade a um trabalho que Flávio começou. E assim, é o que eu disse no início, o que eu vi, né, eu fiquei muito animado com as crianças, né? A criança e adolescente tem muito menino bom. A gente sabe que a criança, a gente deixa ela à vontade, porque a criança, ela, por exemplo, ela hoje gosta de futebol, mas ninguém sabe se ela vai ser um atleta, né? Exatamente. O importante é o que a Alberi disse aqui no final, é a gente formar o cidadão. Outra coisa que você tem que inserir, Alberi, no trabalho com essas crianças, é procurar Deus. Essas crianças têm que procurar Deus. Honrar pai e mãe, primeiro de que tudo, e o professor. Se ele respeitar o pai e mãe, ele vai respeitar você. Segundo, depois vai procurar Deus. Qual o Deus que a gente diz? As igrejas, seja ela católica, seja ela evangélica, porque a criança ela tem que participar. Participando dessas coisas, com certeza, a gente nós não temos medo de ele lá no final, quando ele chegar no topo, ele não ser um cidadão. Esse é o ponto ideal. Mas um cara como você, que está à frente, com certeza, o trabalho só vai vir a crescer. Outra pergunta que eu tenho aqui para fazer, Alberi, a você, eu se refiro a vocês, porque é um grupo, né? Não é só você. Vocês têm algum adolescente fazendo teste ou sendo avaliado em algum clube? Seu menino, né? Joga no América ainda? Paulinho, a gente tínhamos da Escolinha Nova Geração, o garoto Levi estava participando da equipe de, se não me engano, era Natal, Visão Celeste. Aí houve uns problemas lá, não sei por que ele voltou, mas enfim, o nosso objetivo, vou falar aqui de campo, depois eu chego lá no meu menino. O nosso objetivo aqui é sempre de revelar atletas como foi na equipe, quando o Flávio estava aqui tomando conta da Nova Geração. Essa competição que vai ter em Itajá, é uma grande vitrina, né? Vitrine para esses adolescentes de sub-15. Com certeza. Porque, não sei se você está sabendo, nas redes sociais já tá acontecendo, mostrando aí que Itajá está fazendo
uma arena. Flávio que já trouxe essa notícia. Isso, um projeto grande que é para atletas se formarem ali e mandaram para a equipe do México lá, que sim, mas Souza toma conta. Paulinho, nós temos aqui, pegando a resposta do rapaz que falou aí a você, isso. Para o que tá pelo cunhado do WhatsApp, pelo YouTube do WhatsApp do cunhado dele. Esse aqui, esse Josinaldo é meu cunhado, mas quem tá falando é Paraú. Agora que eu entendi. A gente temos aqui, Paulo, grandes atletas. Não só Deus não, a gente sempre tivemos grandes atletas. A gente sempre foi um celeiro de jogador. Eu sempre falei isso aqui e falo. O problema hoje da criança e do jovem que eu falo, quando eu falo criança, 9, 10, 11, 12. De lá pra lá já chama mais adolescente. Já é adolescente. Muitos deles se acham que é um jogador de futebol. Se a gente não tiver uma conversa, um diálogo todos os dias nos treinamentos, fica muito difícil da criança ela crescer com essa atitude de ser que é jogador. Beleza? Mas nós temos grandes atletas aqui de categorias de base. Grandes. Se eu for colocar aqui uma lista, Paulinho, vou passar um bom tempo colocando nome aqui. E pegando aí o seu gancho falando do meu menino, ele tá jogando pela equipe de Afonso Bezerra, o campeonato estadual Copa Taça Ouro, um negócio assim. Ele joga hoje uma semifinal, umas quartas de finais. Em Laje contra a equipe que Kekel toma conta, professor Kekel. Beleza? Mas nós temos vários outros que jogam. O que falta muitas vezes, Paulinho, é oportunidade. Eu acho que os nossos atletas de Angicos mereciam muitas oportunidades. Eu também acho. E ele ainda continua jogando no América Sub-20, ele ainda continua. Eu também acho. Eu também acho que o que falta pra gente aqui é um projeto, assim como eu sempre falo, aqui com o Flávio conversando, que, por exemplo, a gente tem hoje uma cidade como Itajá, né? Vai esse projeto que eles estão voltando aí. Itajá é uma cidade hoje, do porte que ela é hoje, na economia, ela dá, graças a Deus, é verdade, às cerâmicas, né? A parte da cerâmica. Mas o crescimento de Itajá foi, ela dá, graças a Deus, a esses jogadores, principalmente a Sim e a Souza, que investiu, né? Tanto investiu na cidade como em cidadãos, que também outros atletas saíram de lá, fizeram os seus pés de meia e investiram na cidade de Itajá. Então, Itajá cresceu justamente por causa desses camaradas que tentaram fazer um trabalho diferente e hoje a cidade, né, tem esse porte. É tanto que eles estão voltando aí com esse projeto novamente, né, de agarinhar jogadores, né, fazer um trabalho de base para levar para o México, né, ou para algum clube aí que eles têm, né, espaço aberto. Paulinho, no São Paulo, no Corinthians. Flávio, né? Chamou aqui a atenção. Pode falar, Flávio. Você ia dizer alguma coisa? Não, é só complementar o que a Alberi falou na questão de quando o garoto chega na escolinha e quer ser jogador de futebol. E eu tenho um exemplo, tenho vários exemplos. Eu vou citar o de Bisneto. Teve um peneirão do Santos, disso aqui de São Paulo, em Mossoró. E nós levamos garotos, selecionamos alguns garotos e levamos. E os dois que passaram foram justamente Matheus Bala e Bisneto. Só que depois que eles passaram, chegou um momento que Bisneto, ele começou a não frequentar o treino. E eu disse, cara, o seu sonho é jogador de futebol? Mas você sabe como é que é uma vida de jogador de futebol? Você acha que o jogador de futebol é só chegar lá no auge? Não, ele tem todo um processo para chegar até a ser jogador de futebol. Se você não treinar, cara, se você não se dedicar, você não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que você seja o melhor da escolinha. E na época os dois melhores da escolinha eram Bisneto e Matheus. E o Bisneto hoje está em Barcelona, vai disputar um campeonato lá, pelo Ousadia, que é um time aqui do Brasil. Quer dizer, mas para isso ele ralou bastante. Ele foi muito novo para Minas Gerais, para o América Mineiro, tanto ele como o Matheus. E tem uma hora que bate aquela vontade de você voltar para casa. Mas se o seu sonho é você persistir, você tem que persistir. Eu não sei o que aconteceu com o menino, com o Levi, como o Alberi falou, que ele voltou. Até eu sempre perguntava para o ele, não, tá treinando lá no Visão Celeste e tal. Mas uma coisa, é muita cobrança, cara. Você jogar numa escolinha é diferente de você jogar no clube profissional. O clube profissional é muita cobrança. E Neymar não chegou por acaso, Ronaldinho Gaúcho não chegou por acaso, Cristiano Ronaldo não chegou por acaso, Messi não chegou por acaso.
né? Lógico que alguns jogadores tiveram sorte, né, de ter um empresário, mas tem que ter muita dedicação e muita força de vontade. Se você não abdicar da sua juventude para se tornar um jogador de futebol, você fica pelo meio do caminho. Flávio, o atleta ele tem que entender que, por exemplo, você vai para um clube, profissional, né? Já está dizendo a palavra profissional, já muda. A característica é totalmente diferente. Você tem que cumprir ordem, né? É a mesma coisa que o cara ir para o exército. Quando chega no exército, você não tem que cumprir, né, aquelas situações que tem lá. Assim é no futebol profissional, né? Você, por exemplo, aqui você está à vontade, mas lá é totalmente diferente. Tem que ter disciplina, né? E assim, muitas vezes o atleta não dá certo ou quer voltar justamente porque ele é cobrado, né? Ele é cobrado demais, né? Porque tem cara que cobra demais porque vê potencial naquele garoto. E muitas vezes ele precisa entender que é preciso, né? Que ele entenda que aquilo que aqueles caras estão cobrando dele é pro bem dele, né? Porque eles acreditam nele. E muitas vezes ele se perde justamente por causa disso, porque não aceita a cobrança, o profissionalismo. Flávio, Olha, eu vou dar um exemplo de futebol, só um instantinho, meu período. Exemplo de futebol profissional. Você vê o Ryan do Vasco, muita cobrança, olha o que ele se transformou. É verdade. Se ele tivesse desistido, ele tinha parado. Pode continuar, Veri, desculpa aí. Nada, Flávio, que é isso. Pegando o que você falou, você está completamente com razão. A semana passada eu estava dando um treino lá para a escolinha de futsal e tem um garoto lá, se não me engano, eu acho que ele tem 8 ou 9 anos. Aí eu fui fazer um trabalho de passe. Quando ele se aqueceu, que começou a fazer o trabalho, aí ele fez uma, duas, aí depois disse, eu não vou fazer mais não, que isso é chato. Aí eu disse, mas você sabia que para você começar a ser um jogador de futebol, você tem que começar primeiro a aprender a passar uma bola. Aí ele disse, não, mas aí onde eu jogava, não mandava fazer isso. Eu disse, não, mas você fazia lá, aqui é totalmente diferente. Se você quiser ficar aqui, vai ser dessa maneira aqui, dessa forma. E ele ficou me questionando. Eu disse, pronto, vamos fazer o seguinte. Você vai lá, senta um pouquinho, toma alguém, aguarda lá. Não coloquei ele mais para treinar. Quando foi ontem, ele tava lá treinando. Aí quando foi hoje, eu cheguei agora do treino, ele tava lá treinando de novo. Aí ele disse, professor, vou fazer aquele trabalho de ontem. Quer dizer, já foi. Porque se a gente não acostumar, Paulinho, de pequeno... Flávio, perdão. Se a gente não acostumar um garoto, porque o garoto chegou nessa idade, que nem Paulinho falou no começo lá. A gente tem que deixar o garoto à vontade. Mas vai ter um momentozinho que você vai estar dando uma cobrança nele, que é pra ele já se acostumar a ser cobrado. Tá entendendo? Então, muitas vezes eles chegam lá, eu deixo eles treinar à vontade. Mas depois que eu vejo que tem um, dois ali que eu acho que tem um potencial melhorzinho, eu já vou trabalhando mais um pouco neles. Com certeza. Tá entendendo? Então, isso aí eu faço, porque ele me questionou, mas aí depois eu fui lá, falei com ele, deu tudo certo, tá trabalhando comigo lá. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar nele. Depois eu falo o nome dele aqui. Alberi, infelizmente, é para o nosso tempo que chegou. A gente vai trazer você outras vezes aqui, porque fazer com uma história, você é diferenciado. O assunto é bom. O assunto é bom e ele sabe destrinchar. Infelizmente a gente chegou ao horário, tem o horário aí da Voz do Brasil, a gente tem que entregar. Eu agradeço demais a sua participação aqui, certo? Mas em outros programas, com certeza, eu vou chamar você novamente para a gente continuar esse bate-papo aqui. É muito interessante, né? Eu quero que você faça as suas considerações finais para que a gente possa entregar o nosso programa. Obrigado, Paulinho, pela oportunidade. Com certeza, quando precisar, a gente estamos aqui. Também quero agradecer a Flávia aí. Fazia muitos anos que eu não via, né? Assim, falando com ele pessoalmente também. Eu tô sempre por aqui agora. Aí viu? Felicidade. Quando você quiser aparecer em Angicos, apareça, viu? Estamos aqui. Quando você quiser vir aí, olhar o projeto aqui, vai ser bem-vindo. A garotada vai lhe conhecer, que tem uns lá que não lhe conhecem, não. Viu? Mas assim, Paulinho, obrigado mesmo. Qualquer oportunidade estaremos aqui. Com certeza. Desde já também quero agradecer a todos aqui que estavam nos ouvindo. E queria mandar aqui um abração aqui para o professor Paraú. Esse cara que é um batalhador, Paulinho, um cara que não desiste, um cara que gosta do futebol, principalmente do futebol de campo. É verdade. É um cara que é ralador, ele não mede esforço.
Quando não pode, liga pra mim. Almeri, dá pra você dar lá com ele. Domingo estaremos lá em Itajá com a garotada sub-15. Depois vamos botar noutra competição e a gente tá aí. Não pode parar, não. Não vamos deixar essa garotada abandonada. É verdade, você tem razão. Obrigado aí, qualquer coisa, tamo junto. Flávio, meu amigo. Paulinho, mais uma vez, mais um programa, né? Agradecer ao meu amigo Almeri por ter aceitado o nosso convite, ter esclarecido aí. Desejar boa sorte para ele na competição aí, que ele vai participar e que ele continue esse trabalho focado, tanto ele como o Paraú. E aos ouvintes e aos todos que estiveram conosco aí, se Deus quiser, sábado, se você tiver, eu estou disponível. Se não, só na próxima terça-feira. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Sábado eu não posso fazer o programa, não. Infelizmente eu não posso fazer, não. Só na terça-feira mesmo, né? Então vamos ficar na terça-feira mesmo. Mas aí eu vou pegar o gancho que o Wilson também está acompanhando a gente, o nosso programa. A gente vai fazer um papo da colina, viu? Um papo da colina aqui, os vascaínos discutindo o Vasco da Gama, viu? Rapaz, eu esqueci de perguntar o time do coração desse cara, mas não precisa dizer não, né? Ei, um abraço, fique com Deus. Ei, Pedro, obrigado mais uma vez, né? A vocês, ouvintes, obrigado pela acompanhar o nosso programa, a grande audiência, né, que a gente tem agora. Se Deus quiser, ao vivo, a gente participando. Então, que Deus abençoe a todos. E até na próxima terça-feira estamos de novo aqui, né? Trazendo mais notícias. Estamos chegando ao final do programa Resenha Esportiva. O novo jeito de fazer programa esportivo aqui, na nossa FM Cabugi Central. Obrigado a todos pela audiência e até o nosso próximo encontro.